Bom dia a todos, eu sou Melissa Lúlio, sou Head de Conteúdo da Consumidor Moderno e estou aqui com vocês hoje para essa live no Dia do Consumidor, para falar de um tema que faz parte da vida de absolutamente todo brasileiro, que é a saúde. A gente está com um tema hoje que é delicado para todo mundo, que é o golpe está aí, como não ser vítima das fraudes na saúde. O gancho para esse nosso evento é o lançamento de uma campanha da Fena Saúde, chamada Saúde Sem Fraude, que ela tem como objetivo que o consumidor não seja vítima de crimes envolvendo os serviços de saúde no Brasil. Esse tema é muito importante porque os dados da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, mostram que os planos de saúde eles dão assistência médica a 50,3 milhões de brasileiros e assistência odontológica a 30,7 milhões de beneficiários. Então, é muito importante a gente falar sobre isso, porque são quase, eu não sou muito boa de matemática, gente, mas eu diria para vocês que o Brasil hoje está com mais ou menos 210 milhões de pessoas, 220, então se são 50,3 milhões de brasileiros com o serviço de assistência médica na saúde suplementar, a gente pode entender aí que é um público muito grande, um público fundamental, e um assunto também fundamental para a nossa vida, né? E nesse contexto, por ano, se estima que o mercado tem um impacto de 28 bilhões com fraudes e desperdícios, né? Isso é um dado do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Esse cenário, que já era crítico, ele ficou ainda mais intenso e complexo na pandemia, né? Que foi um momento em que a demanda por saúde aumentou muito. E por isso, a gente precisa falar sobre esse assunto para entender qual que é o contexto que leva a esse cenário, qual que é a necessidade e por que é tão bom que haja uma campanha nesse sentido, e enfim, são muitas variáveis envolvidas e fundamentais para todos nós consumidores. Para isso, eu estou aqui com a diretora executiva da Fena Saúde, a Vera Valente. Vera, seja muito bem-vinda. Obrigada, Melissa, obrigada pelo convite, importante iniciativa. A Fena Saúde aproveitou o Dia do Consumidor para lançar essa campanha. O consumidor é uma parte muito importante para nos ajudar a combater algo que é tão prejudicial para o sistema de saúde. Então, hoje a gente está lançando aí com a sua live e vestindo a camisa Saúde Sem Fraude, para poder engajar todo mundo nesse dia tão importante, com tantas iniciativas voltadas aí para o consumidor. Obrigada. Perfeito. Nós estamos aqui também com a advogada e docente Angélica Carlini. Seja muito bem-vinda, Angélica. Bom dia, Melissa. Bom dia, Rodrigo, doutor Rodrigo Fragoso. Bom dia, doutora Vera Valente. Bom dia a todos os consumidores, a todos e todas que nos ouvem essa manhã. E um grande abraço para todos os consumidores e consumidoras. Um feliz Dia Internacional do Consumidor para todos nós que estamos nessa relação jurídica tão importante. Muito obrigada pelo convite. Perfeito. E está conosco também o advogado criminalista, sócio do escritório Fragoso Advogados, Rodrigo Fragoso. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Melissa. Obrigado pelo convite. Cumprimento a Vera Valente, a Angélica Carlini. E cumprimento também os espectadores. Um prazer estar aqui com vocês. Eu espero a gente conseguir fazer uma manhã de muita informação, porque o consumidor se beneficia muito a partir do momento em que ele tem uma informação de qualidade, como que a gente pretende dar a ele hoje aqui. Perfeito. O contexto que nos levou a essa live, pessoal, é o seguinte: a gente tem hoje 50,3 milhões de brasileiros que são clientes do setor de saúde suplementar, né, dos planos de saúde, e 30,7 milhões de beneficiários de assistência odontológica. Essas são pessoas que se beneficiam da saúde suplementar e que são os principais prejudicados, logicamente, quando o assunto é a fraude no sistema de saúde. Então, esse é um tema fundamental para todos nós consumidores e, por isso, a Fena Saúde desenvolveu a campanha Saúde Sem Fraude,
que está sendo lançada hoje no Dia do Consumidor, e que é, sim, fundamental para a gente entender esse contexto e saber como lidar com ele. Por isso que eu já começo pedindo para a Vera, para que ela comente sobre essa campanha, e nos explique, nos conte qual que é o cenário, enfim, quais são os pontos principais dessa campanha, qual é o objetivo, e se ela está em linha com outras iniciativas da Fena Saúde. Então, bom dia a todos de novo. Obrigada, Melissa, pelo convite. Prazer estar aqui com a doutora Angélica, com o doutor Rodrigo, que são nossos super parceiros aí na disseminação de um bom conteúdo relacionado à saúde suplementar e também nesse tema importantíssimo de combate a fraudes. A Fena Saúde vem tratando desse tema desde o ano passado, com várias iniciativas de combate à fraude, que vai desde notícias crimes, né, contra quadrilhas que foram montadas para fraudar o sistema de saúde, até passando pela questão da informação, da divulgação do conhecimento, acreditando que muitas vezes o consumidor acaba entrando em determinadas situações que ele desconhece e acaba sendo vítima de fraudes. Então, hoje, cumprimentando os consumidores no seu dia, a gente aproveitou para lançar toda uma campanha voltada para esse conhecimento. Então, eu estou aqui vestindo a camisa, campanha Saúde Sem Fraudes, da Fena Saúde, e chamando o consumidor a atuar conosco no combate à fraude para que a gente tenha um sistema mais sustentável. Então, essa iniciativa consiste nesse lançamento de hoje, o lançamento de um site, www.saudesemfraude.com.br, que tem por objetivo ser um ambiente que informe o consumidor dos tipos de fraude, que tem cartilhas. Hoje a gente lançou a primeira voltada para um tema muito sensível, que é o reembolso, mas teremos mais 3 cartilhas, vídeos, esse próprio material vai ser disponibilizado lá, além de termos também, muito importante, um canal de denúncia, que o consumidor, ao perceber que está sendo vítima de fraude ou de sendo induzido a um comportamento inadequado, ele tenha um canal para fazer contato conosco, se manifestar, para que nós possamos agir juntos nesse combate. Perfeito, perfeito. É realmente uma campanha fundamental. E eu aproveito para dizer que a gente vai ter a nossa matéria de cobertura dessa live e a partir dela também vocês vão ter os links, tá? Para acessar a campanha. Enfim, estará tudo lá. E aí eu queria entender, Vera, quais são essas fraudes? Quais são os tipos mais comuns? Como que elas prejudicam os clientes dos planos? Você pode dar alguns exemplos para a gente, por favor? Posso sim. Nós temos o que a gente chama de fracionamento de recibo. Muitas vezes, ou é oferecido, até o consumidor solicita um fracionamento do recibo de um procedimento de uma consulta. Isso não pode. Cada consulta, cada procedimento é uma nota, é um recibo. Então, quando você transforma isso em 2, você está fraudando o sistema. Outra coisa muito importante é a questão que muitas clínicas oferecem, né? Procedimentos estéticos, procedimentos de emagrecimento ou até dermatológicos, para coisas não cobertas. Então, um botox, um tratamento estético qualquer, isso não é coberto. O plano de saúde não cobre procedimento estético. Como isso é feito? Muitas vezes, essa clínica pega sua carteirinha, sua senha, coloca um outro tipo de procedimento ou te dá um pedido de reembolso com um CID diferente, né, com código de doença diferente do que foi feito, ou seja, coloca um CID de um procedimento de algo que é coberto para fazer algo que não é coberto. Isso não pode. A questão também, olha, me presta sua carteirinha, sua senha, que eu vou lançar seus exames aqui na plataforma do operador, e quando você receber o valor, você me paga, que a gente chama de reembolso sem desembolso. Então, nada disso pode. É muito importante que não só você denuncie, como você até fale para a sua operadora o que está acontecendo, e um papel que você tem também nisso, não empreste a sua carteirinha, o seu login, a sua senha, isso é quase como se fosse a sua senha bancária, porque neste ambiente da operadora, muita coisa pode ser feita em seu nome, que você não tem conhecimento e que tem por objetivo fraudar o plano de saúde. Perfeito, perfeito. Muito bom esse esclarecimento. Realmente a gente fica até, né, ansioso como consumidor, porque realmente, enfim,
E aí, eu sei também que existe uma outra situação, que aí eu peço até para o Rodrigo comentar, que ele fez um artigo sobre isso, né, o artigo Reembolso sem Desembolso. Eu queria que você comentasse, Rodrigo, sobre essa prática, né, no que ela consiste, por que ela é legal. Bom, Melissa, primeiro é preciso lembrar que quem tem plano de saúde, quem tem seguro-saúde, geralmente tem a possibilidade de ser atendido sem nenhum custo pela rede credenciada seguradora. Clínicas, laboratórios, médicos, prestadores que são conhecidos das operadoras, que têm existência física, que têm todas as licenças, enfim, são pessoas que já estão no mercado e passaram, portanto, por um escrutínio aí por parte das operadoras. O reembolso assistido, reembolso sem desembolso, é uma prática em que clínicas, laboratórios, médicos, prestadores em geral, que não são referenciados, né, eles atraem o consumidor se fazendo passar por referenciados. E como é que eles fazem isso? Eles oferecem uma suposta gratuidade para o atendimento, né? Então, a pessoa chegando lá, no consultório, na clínica, no laboratório, é dito a ela o seguinte: olha, você não precisa pagar pelo procedimento. Aliás, você não precisa nem solicitar o reembolso à sua operadora. Nós vamos oferecer aqui a você todo o serviço primeiro o serviço médico e, na sequência, também o serviço de reembolso junto à operadora. Muitas vezes, o consultório, o laboratório, faz isso porque ele pretende que a pessoa não saiba o preço que vai ser cobrado, né? E esse é um detalhe que faz toda a diferença, né? Porque a gente percebe nessas práticas que, muitas vezes, o prestador ele modula o preço de acordo com o coeficiente do reembolso do plano da pessoa. A pessoa que tem um plano que paga mais, né, reembolso, o serviço é cobrado no valor mais alto. A pessoa que paga um plano mais simples, o serviço é mais baixo. O que é, evidentemente, uma fraude, porque você há de convir que um procedimento de raio-x não pode variar, como tem variado, em até 10 vezes o valor, porque ele não muda o valor, né? O que é talvez mais perigoso para o consumidor nessa prática é que o prestador, ele geralmente pede o login e a senha de acesso ao aplicativo da operadora. É como se o consumidor fosse numa loja de sapato, um adolescente vai na loja de sapato comprar um sapato e o lojista diz o seguinte: olha, você pode levar, você não precisa pagar, depois eu me entendo com a sua mãe ou com o seu pai. Aliás, vamos fazer o melhor, você me passa aí o seu login, a sua senha, né, do seu cartão onde você recebe a sua mesada, que nós vamos acessar o seu banco e vamos cobrar aqui o que nós quisermos, você não vai precisar nem saber qual é o preço. Aliás, leva 2 sapatos. Entendeu? Então, é claro que isso é um exemplo que é um tanto pitoresco, mas que, no final das contas, do ponto de vista econômico, é um ataque à finança da sua família, é um ataque às finanças do gestor da sua saúde, que é o plano de saúde. Então, quando você cede o seu login, cede a sua senha, você está permitindo que uma terceira pessoa faça o que bem entender com o seu plano de saúde, e isso gera consequências terríveis, para não dizer de outras fraudes, como a gente tem visto no mercado, que é usar esses dados para abrir, por exemplo, contas bancárias digitais fraudulentas em seu nome e, na sequência, fazer reembolsos fraudulentos que vão depositados nessas contas. Enfim, a fraude do reembolso sem desembolso, em linhas gerais, é isso: um prestador que não integra a rede referenciada e que se vale de uma falsa promessa de gratuidade para atrair e induzir a erro o consumidor do plano de saúde,
tendo aí uma vantagem econômica indevida, decorrente da manipulação do preço, da majoração da quantidade de exames e, enfim, é algo que o consumidor não pode permitir que se faça. Se você vai a uma loja comprar alguma coisa, você sabe muito bem que você precisa pagar por essa coisa, ainda que depois você vá ser reembolsado de alguma maneira ali adiante por um contrato privado que você tenha com uma outra instituição. Perfeito, Rodrigo. Tem mais algum ponto, assim, no sentido, por exemplo, existe um outro tipo de fraude que é a emissão de mais um recibo, né? Eu sei que vocês já mencionaram que isso existe, mas eu queria que você explicasse também sobre isso. Por que isso é errado? Qual é a frequência? Enfim, porque a gente sabe, é uma fraude, né? Mas, enfim, como que isso pode prejudicar a sociedade, né? Como é que as partes perdem com isso? Essa é uma prática, infelizmente, muito frequente, de você ir numa consulta médica ou num laboratório e esse local oferecer a você dividir o recibo, né? Seja dividir o valor, ao invés de te dar uma nota fiscal, um recibo no valor da consulta, digamos que fosse uma consulta de R$400, te dá 2 recibos de R$200, para você poder, na sequência, apresentar à seguradora dois recibos de R$200. Às vezes também o laboratório chega até, a clínica, o prestador chega até a oferecer de emitir um desses recibos em nome de uma outra pessoa, de um dependente, por exemplo, do plano, né, que não se submeteu a nenhum procedimento naquele local. Isso, evidentemente, é uma fraude, porque esse documento não retrata um serviço efetivamente prestado, ou pelo menos não naquelas datas, porque quando se divide um recibo de R$400 em 2 de 200, geralmente o que se faz é alterar a data. Você coloca um no dia 1º, outro no dia 2º, dia 2 do mês, para simular para a seguradora que você passou por 2 consultas e não uma só. Isto significa que você está apresentando um documento falso perante a seguradora. E o uso de documento falso é um meio para a prática do crime de estelionato. Está previsto no artigo 171 do Código Penal e que pode significar para o consumidor responder a um inquérito policial, até a uma ação penal por esse crime, perder a sua primariedade, né, ser condenado ao pagamento de prestação pecuniária, né, ou ter que se submeter ao que hoje se faz, que é um acordo de não persecução penal, por meio do qual a pessoa terá que confessar a prática de um crime, ou seja, é algo absolutamente duro, né? Você se vê inserido num ambiente criminal, da justiça criminal, e ficará marcado para sempre por esse episódio que aparentemente não teria nenhuma grande repercussão, mas tem, né? Tem por quê? Porque o plano de saúde ele obedece a regras rigorosas, né? Ele é regulado pela Agência Nacional de Saúde, ele obedece a regras da própria Lei Federal dos Planos de Saúde. É um sistema que tem um equilíbrio econômico e essas regras dizem o seguinte: você tem um contrato, se você faz a opção por um prestador de livre escolha, você sabe que você terá, eventualmente, que pagar uma parte desse valor e a outra parte do valor a operadora vai reembolsar. Do ponto de vista do médico, né, depois de alguma, digamos, alguma relutância, né, o Conselho Federal de Medicina, em 2020, bateu o martelo e emitiu um comunicado dizendo claramente que fracionar recibo constitui, sim, uma infração disciplinar punível pelo Código de Ética Médica. Então, se havia alguma dúvida em relação à licitude desse procedimento, não há nem pelo aspecto do prestador médico. Então, o consumidor não pode aderir a esse tipo de prática. Ops, estava no mudo. 2 anos de pandemia, a gente ainda faz... 2 ou 3, né? 3 anos de pandemia, a gente ainda faz essas coisas. Deixa eu agora fazer uma pergunta para você, Vera.
Como que as operadoras de plano de saúde estão preparadas para proteger os beneficiários dessas fraudes? Quais iniciativas que existem entre as operadoras? A primeira iniciativa é, como eu falei, ao percebermos o aumento, a escalada dessas fraudes, a gente está indo para o caminho da punição, do crime, né? Então, tudo que está relacionado à operação fraudulenta, quadrilhas, né? Inclusive aí o doutor Rodrigo é nosso advogado nisso. A primeira notícia crime que a gente entrou, ela foi para o GAECO, que é o grupo, né, que trata de crime organizado, está sendo investigado nesse âmbito, então vai ter punição. Então a gente acredita que a punição disciplinar desse tipo de crime, que é um crime que, na minha opinião, ele fica ainda mais agravado em função de lesar a saúde, que é algo tão importante, tão prezado por todos, né? E a gente já entrou com mais 2 notícias crimes, então a gente está investigando pesadamente, né, usando inteligência artificial para buscar dados e para chegar a essa punição desses atos criminosos. Além disso, a gente acredita na informação. É o que a gente está fazendo aqui agora, né? Você, consumidor, né? Ao conhecer o que a gente está falando, ao entender que muitas vezes você acha, vai na clínica estética, você vai fazer um botox e o plano vai pagar. O plano não paga coisas estéticas. A coisa chegou a uma desfaçatez que você tem no Instagram, né? Na época, no início do verão, clínicas falando, olha, venha se tratar para o verão, venha ficar em forma para o verão, que o seu plano, trabalhamos com reembolso de plano. Não existe nenhum tratamento estético para o verão, né? O plano de saúde, ele cuida da sua saúde, do seu bem-estar, e não é um plano que cobre estética. E esse custo, que é importante que o consumidor entenda, mesmo que ele tenha feito isso num determinado momento, esse custo vai voltar para ele. Então, você pode ter feito alguma coisa que era R$1.000, mas outra pessoa que está achando que isso é correto pode estar fazendo algo de R$10.000. E esse valor vai voltar para o bolso de todo mundo, porque a gente sempre explica, né? O reajuste reflete o custo assistencial. Se esse custo assistencial está crescendo, não por procedimentos de saúde devidos, e sim por coisas indevidas, o seu bolso está sendo impactado por esses procedimentos indevidos. Por isso que a gente quer realmente convocar o consumidor no dia de hoje, né, um dia emblemático, para que ele seja parte, né, seja nosso aliado nesse combate, nessa campanha. Dissemine nas suas redes sociais a nossa cartilha, os nossos posts, divulguem, porque quanto mais as pessoas ficarem conscientes da sua responsabilidade no uso adequado, no uso racional do sistema de saúde, melhor para todos. Perfeito, Vera, perfeito. Inclusive, vocês podem usar Consumidor Moderno como ponto de partida, porque, novamente, a gente vai colocar os links lá para a gente ajudar, inclusive, a FenaSaúde a disseminar essa informação mesmo, porque isso é fundamental. Inclusive, eu queria entender com a Angélica que você explicasse mesmo como que esse cenário prejudica todos os beneficiários, né? Como é que você pode explicar isso para a gente didaticamente? Porque para que fique claro também que isso é um problema para todo mundo, né? É algo a que todos têm que ficar atentos. Então, vamos lá, né? Como é que funciona o plano de saúde? É tão simples que até assusta. É simples porque a ideia é uma ideia que acompanha a humanidade desde que o mundo é mundo. Ou seja, se eu não tenho condições de bancar todas as minhas despesas, se eu não tenho condições de comprar tudo que eu quero, porque eu não ganho para isso, ou porque o que eu quero é um pouco mais caro, eu me uno com outras pessoas. É basicamente a ideia do consórcio. Só que lá no consórcio tem momento de entrada e momento de saída. Nós somos em 10 pessoas no consórcio, não é possível, teríamos que ser muito mais, mas supondo que nós sejamos 12 pessoas no consórcio. Primeiro sai o carro da Vera, depois a gente paga o carro do Rodrigo, depois paga o carro da Melissa, depois paga o carro da Angélica, até completar os 12. Completou o grupo? Sai, acabou o grupo. A saúde suplementar funciona assim. Todos nós juntos depositamos um valor, mensalidade, que vai para um fundo de onde sairão os recursos para pagar as despesas assistenciais. A nossa mensalidade do plano de saúde, ela tem 2 destinações. Uma destinação
é cobrir as despesas administrativas, operacionais da operadora de saúde e a reposição dos investimentos que foram feitos por essa operadora, e a outra parcela, a outra parte da mensalidade é o fundo mutual para cobrir as despesas assistenciais. Como é que esse fundo mutual é repartido? Repartição simples. Aparece uma despesa assistencial, tira de lá e paga. Não tira o dinheiro da Angélica, ou o dinheiro da Vera, ou o dinheiro do Rodrigo Fragoso, ou o dinheiro da Melissa. Não, tira o dinheiro do fundo mutual. É isso que explica essa matemática fascinante que no ano eu pago, por exemplo, no ano todo, eu pago 30 mil reais de mensalidade, somando os 12 meses, o que eu paguei, 30 mil reais. E num único procedimento, uma cirurgia que eu tenho que fazer, fruto de um acidente banal. Final do ano, por exemplo, sofri um acidente banal, caí de um banquinho em casa. Se eu tivesse tido um problema mais sério, no choque que eu dei na parede com a cabeça, e tivesse que passar por um exame, por uma cirurgia de crânio, de caixa craniana, aquilo teria custado no mínimo 100 mil reais. E naquele ano, eu não paguei 100 mil reais de mensalidade. Então, onde veio o remanescente? Veio do fundo mutual. Então, veja, nós estamos abraçados uns com os outros quando nós temos plano de saúde. Como é que a gente usa isso? A gente pode usar por livre escolha. Eu escolho o médico que eu quero ir, escolho o laboratório para fazer o exame, vou lá, pago e apresento por aplicativo aqui, apresento para o meu plano de saúde, olha, eu fui lá, fiz isso e quero o reembolso que está previsto no contrato. Ou, como bem lembrou o doutor Rodrigo, nós temos a rede credenciada. Ah, mas a rede credenciada pode ser ruim. Pode, mas para isso você tem o serviço de atendimento ao cliente, que é grátis, graciosa a ligação. Você liga lá e diz, olha, eu não fui bem atendido na rede referenciada, eu quero outra referência, porque eu não estou sendo bem atendido. Isso cria um problema para a rede referenciada gigantesco, porque ela foi criticada pelo usuário, por aquele que é contratante do plano de saúde. Se você usa a livre escolha e você vai lá, e aí o exemplo do doutor Rodrigo Fragoso foi perfeito, salvo uma coisa, Rodrigo. Um adolescente jamais compraria um sapato. O adolescente compra um tênis. E um tênis de marca dos mais caros. Então, é a mesma coisa. O exemplo é perfeito. Eu faço essa pergunta para todos os consumidores e consumidoras que estão nos assistindo. Onde foi que você esteve em algum lugar para ter um serviço ou um produto e alguém disse, não se preocupe com o pagamento. Não se preocupe com o pagamento. Me dê aqui os seus dados. Eu farei o reembolso. Não se preocupe com o pagamento. Onde foi que aconteceu isso? Não acontece. Se isso aconteceu, tem alguém levando vantagem. E não é você. E não é o pessoal, todo o grupo que participa do seu fundo mutual. Em português bem claro, mas ao mesmo tempo didático, é assim, não tem almoço grátis. Aliás, nem o almoço da minha mãe é grátis. Porque eu vou almoçar lá e ela aproveita para me dar conselho, para ficar brava comigo porque eu trabalho muito, para ficar brava comigo porque eu apareço um pouco. Nem esse almoço é grátis. Porque ela aproveita para puxar a minha orelha. Então, se alguém está te oferecendo alguma coisa que não parece para você muito usual, liga no saque. Operadora de saúde é obrigatoriamente tem que manter serviço de atendimento ao cliente gratuito, 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias por ano. O consumidor e a consumidora de saúde suplementar não pode dizer que não tem assistência. Ah, mas o saque é chato, eu tenho que esperar. São 50 milhões de brasileiros que têm plano de saúde. Então, não dá para num grupo de 50 milhões a gente ser atendido de imediato. Aliás, a gente não é atendido de imediato em lugar nenhum. Aprender a esperar, aprender a ter um pouco de paciência, talvez seja típico da nossa época.
Mas, basicamente, é isso, Melícia. Eu não sei se respondi adequadamente a sua pergunta. Com certeza, com certeza. E aí eu queria entender, Vera, com você, queria que você contasse um pouco mais sobre as outras iniciativas que estão sendo feitas pela FenaSaúde para esse cenário. Você comentou que vocês estão desde o ano passado nessa missão, queria que você contasse um pouquinho mais sobre isso. Então, na verdade, ano passado, como eu mencionei, a gente focou muito nas notícias crimes, então a gente está num processo de investigação, né? Então, isso é muito importante, porque não pode passar despercebido ou sem punição esse tipo de iniciativa. Então, a gente lidou, né, tem lidado com uma ponta extrema, que é organizações criminosas, empresas de fachada, que são montadas com o intuito de fraudar o plano de saúde, ou seja, não existe a empresa, inclusive uma delas virou notícia no jornal da Rede Globo, e o jornalista foi lá em Santos, era um terreno baldio, não sei aonde, era um posto de gasolina, ou seja, a empresa não existia, não existe funcionário, não existe atendimento, é tudo uma coisa fake para fraudar o plano de saúde. E a gente está muito atento, e a gente está pegando essas informações, e a gente está entrando com notícias crimes, porque isso tem que levar a consequências muito sérias. Então, essa é uma ponta. Você tem outra ponta que vai para o que a gente está explorando aqui. Fracionar recibo. Ah, não, quanto que é o... Eu fui recentemente na consulta que a secretária perguntou, quanto que é o seu reembolso? Por que você está me perguntando isso? Não, porque se você quiser, eu divido o recibo. Eu falei, você não pode dividir recibo, né? E aí falei para o médico, falei, ela me ofereceu para dividir recibo, você não pode. Ela falou, não, é porque vem as pessoas aqui e falam assim, olha, eu pago tão caro o meu plano de saúde, essa sua consulta, eu só recebo metade, me dá 2 recibos para eu receber inteiro. Não pode. Teu contrato diz que uma consulta tem esse valor. Quando você faz isso, você está fraudando. E aí a doutora Angélica é muito melhor do que eu, porque ela é professora no assunto, mas ela explicou aí do fundo mutual, o que muitas vezes acontece é a pessoa confundir o plano de saúde com uma poupança. O plano de saúde não é poupança, é o que ela falou, é um fundo mutual. Todos contribuem para quem precisar usar. E eu mesma, a última coisa que eu quero é usar. Não é bom você ter saúde, não precisar ir para o hospital, não precisar de médico, né? Mas a pessoa, quando ela tem esse raciocínio, não, eu fui lá na dermatologista, ela falou que vai fazer um esquema para eu receber reembolso. Não tem esquema, o que a Angélica falou, não existe isso. E aí, a pessoa, qual a resposta do consumidor, às vezes, né? Isso eu já ouvi de uma amiga. Não, eu pago tão caro e nunca usei. Bom para você. E aí até brinquei com ela, falei, você paga seguro do seu carro há muitos anos? Sempre paguei. Tá, você costuma usar? Graças a Deus, não. Então, você vai bater o carro no poste para poder usar? Não vai. É muito semelhante. Então, não pode ser entendido como uma poupança. Você tem que usar quando você precisa, nas condições estabelecidas. E se você usa pouco, ótimo, graças a Deus. Eu não quero usar nunca, né? É bom você não precisar se internar, fazer. Então, assim, use para tratar da sua saúde, para manter, né, fazer os seus exames de rotina. E se um dia você precisar para uma coisa mais grave, você tem ele à sua disposição. Se ele continuar sendo fraudado desse jeito, usado dessa forma irregular, o que pode acontecer? Muitos planos podem não se sustentar. E aí, na hora que você mais precisar, você pode não contar com o atendimento, né? Teve uma campanha muitos anos atrás, eu acho que era de energia elétrica ou de água, que era sabendo usar não vai faltar. É mais ou menos o mesmo racional. Se você usar corretamente, a hora que você precisar, porque realmente você contratou, você vai contar com o seu plano de saúde. Perfeito. Usando o seu exemplo, é a mesma coisa da gente levar o carro para lavar e querer que o seguro pague, né? Que o seguro do carro pague pelo embelezamento. É, totalmente isso. Rodrigo, queria que você contasse, explicasse para a gente um pouco o que pode acontecer com o cliente que, sabendo que aquilo é uma fraude, né, dentro desse contexto até que a Vera comentou, e mesmo assim ele aceitar, eu vou tirar vantagem disso aqui. O que pode acontecer com essa pessoa? Bom, pode acontecer coisas bastante desagradáveis, né? Em primeiro lugar, a pessoa pode, se estiver vinculada a alguma empresa, né, um seguro
empresarial coletiva, ela pode ser demitida, né? Recentemente, houve um caso, um grande banco, que demitiu mais de 100 pessoas por fraudes no reembolso do seu plano de saúde. Além disso, a depender de qual é o tipo de fraude que a pessoa aderiu, as consequências pela lei penal, elas vão desde você precisar confessar para fazer um acordo com o Ministério Público, reparar os danos causados, fazer prestação de serviços comunitários ou até, efetivamente, a prisão. Por que prisão? Porque a gente está observando no mercado hoje realmente uma atuação de verdadeiras organizações criminosas, né? São grupos voltados para fraudar o sistema de saúde, né, suplementar, e fazem isso através de falsificação de toda a cadeia do sistema de reembolso, né? Desde a criação de empresas de fachada. Então, portanto, a pessoa não pode aderir, permitir que o seu nome seja incluído numa empresa que ela não preste serviço, né? Então, acho que o consumidor precisa ficar atento a isso. Muito comum a gente ver casos em que a pessoa contrata um plano individual e recebe uma carteirinha com o nome de uma empresa que não tem, que ela não está vinculada, e aceita a situação. Não pode. Desconfie sempre. Leia o contrato, peça uma cópia do contrato. Também não pague boleto de corretor, enfim, a sua relação jurídica é com a seguradora, é com a operadora. Se você tem que pagar um boleto, você tem que pagar o boleto da operadora, certo? É muito comum haver apropriação indébita de valores recebidos por parte de corretores, que obviamente cobram o valor de você e te colocam num plano até inferior àquele que você teria direito com o valor que você paga para ele. Então, enfim, acho que eu, resumidamente, posso dizer que você tem aí uma miríade de consequências penais e até trabalhistas que são muito desagradáveis para o consumidor. Perfeito. E é fundamental que as pessoas saibam disso também, né? Para entender também o prejuízo disso, até onde ele vai, né? Angélica, eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre essa parte trabalhista desse cenário. Como é que funciona? A pessoa que ela tem um plano de saúde viabilizado pela empresa, ela comete uma fraude, participa de uma fraude, o que pode acontecer com ela? Até que ponto isso pode chegar? Enfim, detalhe para a gente um pouquinho mais, por favor. A situação é bem complicada, porque a legislação trabalhista prevê hipóteses para ser aplicada à justa causa. A primeira hipótese é improbidade. Improbidade. O que quer dizer improbidade? É tudo que você possa fazer que descumpra a lei. Então, você pode ser demitido por justa causa por ter fraudado o plano de saúde que não é custeado pela empresa, porque você praticou uma improbidade. Qual é a segunda motivação que está na CLT? Condenação criminal. Se você tiver uma condenação criminal por qualquer motivo, que não tem nada a ver com o seu trabalho, por exemplo, eu sou funcionário da Universidade Paulista, da Unip, estou aqui hoje trabalhando na Unip. Se eu for condenada criminalmente por ter atropelado e matado alguém, e ficar provado que a culpa foi grave, que eu fui condenado, a Unip pode me mandar embora por justa causa. Então, veja, se você tem um plano de saúde pela empresa, isso se avoluma de um tanto, isso cresce de um tanto, porque a empresa vai se sentir duplamente amparada. Primeiro, porque a consolidação das leis do trabalho prevê demissão por justa causa para improbidade e para condenação criminal, entre outros motivos, que não vem ao caso, mas prevê para isso. E segundo, porque é uma relação que você detinha, um contrato que você detinha por conta da sua relação de emprego. Então, porque eu sou empregada
porque eu sou funcionário, colaboradora, como se diz hoje em dia, porque eu sou funcionário, eu tenho plano de saúde. E aí eu pratico uma fraude, ou no mínimo, aí o doutor Rodrigo me corrige se eu estiver falando bobagem, me torno cúmplice de uma quadrilha que está praticando fraude. E eu vou lá e cedo os meus dados, por exemplo, o meu login, a minha senha, e me torno cúmplice dessa quadrilha. Aí é todo mundo condenado, eu sou condenada junto, volto lá na empresa e falo, então, eu fui condenada lá porque eu fazia reembolso sem desembolso, porque eu estava fazendo tratamento estético que não tinha cobertura, e aí pegaram a quadrilha, e eu fui junto, e eu fui condenada criminalmente. Aí a empresa fala, perfeito, muito bom, bota da rua, serventia da casa, como dizem os mais antigos, como eu. Né? Demitido por justa causa. O que é ser demitido por justa causa? Várias coisas. Você perde um monte de benefícios trabalhistas e coloca no seu currículo, na sua carteira de trabalho, você coloca um carimbo de tomem cuidado comigo, eu não sou muito confiável. É isso que acontece, basicamente. Então, é um risco que não se deve correr, é um risco que não se pode correr. E aí, claro, a pergunta que sempre me fazem os consumidores e as consumidoras mas como é que eu me acautelo disso? Nem sempre é muito simples para eu ler um contrato e compreender. Os contratos são complexos. Não tenho muito jeito de chegar lá no meu RH e falar assim, quero uma cópia do contrato de saúde. Sabe, a empresa já está dando e ainda vou pedir isso. Eu compreendo essa situação. De fato, eu também me sentiria um pouco constrangida de chegar aqui na universidade e falar assim, dá uma cópia para mim do contrato. Eu ficaria meio constrangida. Não precisa fazer isso. Insisto. Você tem um serviço de atendimento ao cliente. Liga lá e pergunta, olha, eu estou aqui, estão me perguntando sobre duplo recibo, fracionar recibo. Isso aí é normal? Posso fazer? Essa é a cautela que o consumidor e a consumidora tem que ter. De não escorregar na casca de banana que essas quadrilhas estão espalhando por aí. E estão espalhando de uma forma muito maquiavélica, até mais do que o próprio Maquiavel, estão espalhando para comprometer não apenas o sistema mutual e de repartição simples, mas a vida e a dignidade do consumidor. Porque imagina eu, professora universitária, advogada, ter no meu currículo que fui cúmplice de uma quadrilha que pratica fraude contra saúde suplementar. É um ataque à minha dignidade que vai seguir comigo para sempre. É muito complicado isso. O consumidor e a consumidora precisam estar bastante atentos. Com certeza, Angélica. E, inclusive, a gente teve aqui um comentário no YouTube de uma pessoa que disse que as técnicas de fraude, elas estão cada vez mais evoluídas, né? Isso vale para todos os setores, né? Inclusive, os fraudadores, eles passam, às vezes, à frente das empresas, enfim, dos consumidores. E eu queria que o Rodrigo comentasse sobre esse assunto, até complementando mesmo, né? Nem é de fato uma pergunta, mas é um comentário. Eu queria deixar isso para você, Rodrigo. Sobre novas técnicas aí de fraude, o que eu posso te dizer? Eu mencionei rapidamente a questão aí de uma conta bancária falsa. Hoje em dia, através dessas empresas, essas fintechs, essas empresas de pagamento, instituições de pagamento, que oferecem abertura de contas através de aplicativos, é muito simples você abrir uma conta em nome de uma outra pessoa, né? Sobretudo quando você tem nesses grandes magazines, violações, vazamentos de dados. Então, os nossos dados, às vezes, estão por aí, a gente não sabe. Daí a necessidade de tomar muito cuidado com essa questão de ceder dados. Então, tem havido muita frequência de os fraudadores abrirem conta em nome dos consumidores, em nome de beneficiários de plano, e
Depois, na sequência, o fraudador entra em contato com o operador e consegue ultrapassar as perguntas de segurança, de alguma forma, tendo os dados dessa pessoa, e altera a conta destinatária dos reembolsos. Então, você tinha lá a sua conta verdadeira no seu banco, que você cadastrou quando você contratou o plano, e o fraudador entra, se faz passar por você e pede que substitua por uma outra conta, também em seu nome, mas só que você não conhece essa conta, e consegue essa alteração. Na sequência disso, o fraudador entra e cadastra uma série de reembolsos fraudulentos com recibos falsos que vão sendo pagos nesta conta em seu nome, mas num banco que você não abriu, numa fintech dessas, até que a seguradora, alguém liga lá a luz vermelha e diz, olha, tem alguma coisa estranha, tem uma frequência aqui inusual de pagamentos para essa conta, e você, quando você abre o olho, já tem milhares de reais, dezenas e dezenas de requerimentos fraudulentos feitos em seu nome, e você é provavelmente ali o principal envolvido até que se esclareça essa situação. Também tem sido comum, para finalizar, uma prática agora de os próprios prestadores, nessa prática de reembolso sem desembolso, à medida em que as operadoras vigilantes, né, exercendo seu papel de controle dos gastos e de cumprimento do contrato, da lei, elas negam os reembolsos quando não aprovam o desembolso. O que tem acontecido ultimamente é que os prestadores têm simulado operações bancárias. Então, já aconteceu recentemente de a operadora receber comprovantes bancários falsos, né? Como se tivesse havido uma operação bancária em nome daquela pessoa, quando na verdade não aconteceu. Mais das vezes, um dinheiro que pertencia ao próprio laboratório, à própria clínica, e a clínica faz um depósito não identificado para si próprio e junta esse documento. E aí isso torna a coisa ainda mais complexa, porque você tem aí um expediente de ocultação do depositante, que é uma técnica de lavagem de dinheiro. Então, você tem crimes ainda mais graves e que podem afetar e podem tornar o consumidor também uma pessoa aí com ainda maiores problemas perante a justiça criminal. Perfeito. A Angélica quer fazer um complemento? Por favor, Angélica. Talvez seja muito importante dizer aqui publicamente, depois a doutora Vera Valente pode complementar isso com toda certeza, de que nenhum de nós está conversando, está se referindo à redução de utilização por parte do consumidor e da consumidora. Não é isso. Utilizar o plano de saúde, normalmente, é o que está no contrato e é o que deve ser feito. E, nessa medida, cada um de nós que tem um plano de saúde vai saber o que é a normalidade no nosso caso. Eu tenho 2 ou 3 amigas que, infelizmente, tiveram câncer de mama e que fazem consultas com uma periodicidade muito superior à minha. Eu continuo fazendo consultas médicas ao ginecologista, ao cardiologista, com aquela frequência de quem, felizmente, não tem nenhum problema. Já não é o caso da consulta ao endócrino. Então, essa eu tenho que fazer mais vezes, porque eu faço um tratamento. Então, esse é o uso normal. O que não pode se admitir é que 28 bilhões de reais sejam jogados pela janela para manter esquemas fraudulentos. Agora, a utilização normal, em especial a utilização preventiva, que o brasileiro faz pouco, hein? O brasileiro e a brasileira fazem pouco. Essa é importantíssima e deve, sim, ser muito utilizada. É para isso que o Fundo Mutual está lá, para custear essa utilização. O que não faz sentido, assim como não faz sentido no nosso condomínio. Eu sou a chata do meu condomínio. Toda vez que eu passo lá e tem alguém lavando o carro, eu paro o meu, se eu estou caminhando, eu paro e pergunto,
precisa mesmo lavar o carro com a mangueira ligada. Por quê? Porque, ao fim e ao cabo, ele paga a água dele, não tem problema, não estou pagando essa água. Mas o planeta está ficando com menos água. A mutualidade do planeta está ficando com menos acesso à água. Agora, quando eu vejo, então, o nosso funcionário conversando no celular, com a mangueira ligada lá e ele conversando no celular, aí eu tenho um chilique. Porque aquela água sou eu que vou pagar, vem na minha conta do condomínio. É disso que nós estamos falando. De trazer a racionalidade para o centro do debate. De devolver ao contrato, seja ele qual for, a importância da ética. Desculpe, eu considerei que era importante fazer esse comentário. Me perdoe. Imagina, Angélica, muito bem-vindo, muito obrigada por isso. A Vera também quer fazer um comentário sobre esse tema. Por favor, Vera. Na verdade, vou pegar o gancho do Rodrigo e da Angélica. O motivo dessa campanha é proteger você, consumidor. Nós estamos cientes, conscientes, sabemos que a maioria das pessoas agem de boa fé. Então, é para que você veja que muitas vezes algo que lhe é oferecido, e a Angélica foi perfeita, né? Em qualquer lugar que você chega e fala assim, olha, você não precisa pagar nada, eu vou resolver tudo, e alguém vai pagar por você. Isso chama atenção, porque, via de regra, você vai no hospital, se você precisar de uma internação, vai pegar a documentação, vai submeter ao plano, você já tem procedimentos conhecidos. Quando algo sai muito do esperado, né? Essa oferta, clínicas, venha fazer massagem para o verão. Então, assim, isso não está correto, isso não pode ser feito. Então, é muito mais para que você seja nosso aliado. A gente acredita que muitas vezes, e aí coisas mais graves ainda, como o doutor Fragoso falou, você acaba sendo usado. Então, para você ficar mais alerta, ficar mais consciente, né, que algumas práticas podem estar sendo feitas em seu nome, abrindo processos na operadora, porque usou seu login e sua senha, trocando a sua conta bancária dentro do site da operadora, muitas vezes abrem uma notificação junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar em seu nome, que você sequer está sabendo. Então, tudo isso está acontecendo, e está acontecendo num volume assustador, e envolvendo valores assustadores. Cada caso desses de fraude que a gente está pegando, a gente vê montantes de pedidos de reembolso de 40 milhões. Agora a gente está olhando outro que tem um montante de reembolso de 180 milhões. Isso está saindo do bolso de todos os consumidores. Então, acreditamos na parceria com vocês. Quero também aqui deixar a nossa intenção, o nosso desejo de estar junto aí com os órgãos de defesa do consumidor, porque isso é defesa do consumidor, né? Muito importante para a gente fazer alguma ação em conjunto para proteger esse beneficiário do plano de saúde. Então, a gente conta com vocês, essa é a mensagem que eu quero deixar. Perfeito. O nosso tempo está acabando, infelizmente, mas a nossa cobertura sobre o tema continua no Portal Consumidor Moderno, e eu quero pedir para vocês as considerações finais. Queria começar, vamos fazer por ordem alfabética, pode ser? Vou começar pela Angélica. Alguma vez a ordem alfabética me favoreceu, porque na chamada da escola, nas provas orais da escola, sempre me desfavorecia. Eu sempre disse que não tenho filho, mas se tivesse, o nome dele ia começar com Z, né? Ia ser Nem Zóia, podia ficar distraída, né, Angélica? Nossa que era sempre, senhora, pois é, te entendo. E não tinha muita pessoa chamada Ada, né? Nem Abigail, então era eu mesmo de cara, e às vezes eu não sabia nem do que era a prova, que eu não fui exatamente uma melhor aluna. Eu quero aproveitar aqui para fazer uma chamada, convidar vocês, não é fazer uma chamada, convidar vocês a conhecerem o hot site que a Fena Saúde tem, conhecer todo o movimento que a Fena Saúde está fazendo de divulgação no LinkedIn da Fena Saúde. E antes que alguém diga que eu sou garota propaganda da Fena Saúde, porque é mentira, porque eu nem garota sou, né? Eu seria uma idosa para fazer propaganda, mas antes que alguém diga isso, é para lembrar que esse movimento que está começando agora e que está estampado na camiseta da diretora executiva da Fena Saúde é um movimento que vai ganhar muita força e muita visibilidade. Eu tenho a impressão que é uma das principais agendas da saúde suplementar em 2023,
Nós vamos falar muito sobre isso, vamos fazer outras lives, nós vamos fazer outra divulgação, mas, por enquanto, acompanhe o que está lá no LinkedIn da FENA, o que está no hot site. Vera pode dizer mais lugares em que vocês poderão encontrar informações. E eu vou repetir, me perdoem, é a terceira vez que falo disso, mas, na dúvida, é obrigatório, todas as operadoras, não importa o tamanho delas, da maior até a menorzinha, todas têm que ter serviço de atendimento ao cliente. Na dúvida, ligue para lá. Se a resposta não estiver boa, mande a resposta para a ouvidoria. Todas as operadoras são obrigadas a ter ouvidoria. E o ouvidor, e eu sei porque sou ouvidora, é independente. O ouvidor só reporta ao presidente, ao CEO da empresa. Então, se você faz uma reclamação, não é bem atendido no saque, vá para a ouvidoria. É importante que o consumidor e a consumidora sejam parceiros dessa iniciativa de não se jogar mais fora bilhões de reais que são pagos por mim e por vocês. Esse é o ponto. Muito obrigada, viu, Melissa? Um abraço grande para o pessoal que nos assistiu e a Consumidor Moderno. Parabéns pela iniciativa. Nós que agradecemos, Angélica. Um prazer. Rodrigo, por favor, suas considerações finais. Bom, o que eu queria dizer, para finalizar, é que os consumidores devem enxergar o plano de saúde como se fosse assim, uma rede de dormir, sabe? Você quer que essa rede, aquelas que a gente tira uma soneca depois do almoço, você quer que essa rede seja forte, né? que ela te sustente, né? Que você possa descansar, né? E não que ela possa ser uma rede desfiando, que os fios se desfiem, que um belo dia ela não seja mais capaz de sustentar o seu peso, ou então até que você não consiga dormir, preocupado com que ela possa arrebentar no meio do sono e quem vai efetivamente cair é você, né? Eu faço essa analogia para dizer o seguinte, desconfie de prestadores que enxergam você não como um paciente, enxergam você como uma fonte de renda, como uma galinha de ovos de ouro. Desconfiem sempre, porque você está aí se autocolocando numa posição de vulnerabilidade. Quando você tem um problema de saúde, você já está fragilizado e você quer o restabelecimento da sua saúde. Você não quer servir de pretexto, de veículo para o enriquecimento de pessoas antiéticas que usam você para enriquecimento ilícito, né? Então, eu acho que o consumidor do plano de saúde pode ajudar na medida em que ele fiscalizar melhor o uso do seu plano, enxergar o plano como um aliado, como a Angélica colocou, havendo dúvida sobre a legalidade de algum procedimento, ligar para a seguradora, ligar para a operadora antes de aderir a qualquer tipo de prática que não seja assim usual, tá? Isso poderia acrescentar 1000 outras formas. A gente tem aqui verdadeiras organizações criminosas que estão disseminadas aí, que fazem propaganda em redes sociais, que procuram capturar os clientes das operadoras através de falsas promessas que depois acabam se revertendo aí em ações judiciais contra as próprias pessoas, né, que se veem aí diante dos preços que são cobrados, né? Muitas vezes só sabem quanto foi cobrado. Depois eu tive um caso aqui recentemente de uma pessoa que foi extrair um dente e o valor foi cobrado mais de 100 mil reais da operadora. Então, são coisas assim escandalosas, né? E a gente tem um sistema, você tem de um lado, infelizmente ainda, a saúde pública no Brasil deficitária, né, aquém do que a gente gostaria, e de outro um sistema privado que precisa, com 50 milhões de pessoas, e que já tem por si só uma inflação médica que o plano sobe a cada ano. Então a gente tem que tentar agir de forma inteligente, porque isso vai nos beneficiar a todos que somos usuários desse sistema. Bom, eu queria mais uma vez agradecer o convite, a gentileza de me receber aqui e cumprimentar a todos, Vera, Angélica, Melissa, a possibilidade aqui de participar aqui dessa live. Obrigado.
Perfeito, muito obrigada, Rodrigo. A gente que agradece. Vera, por favor, suas considerações finais. Eu tenho um problema contrário, né? Quando é a ordem alfabética, eu sempre fui a última da chamada, a última a ir para o recreio, viu, Angélica? Então, vamos lá. Primeiro, obrigada, Melissa. Muito bom ter a sua parceria com o Consumidor Moderno. Espero que seja a primeira de muitas e que a gente possa divulgar muito esse material, que eu acho que é de grande interesse do consumidor. Sempre bom estar com esses parceiros, amigos, Angélica, Rodrigo. A Angélica já fez toda a propaganda, então eu já fiz uma fala anterior meio colocando esse papel do consumidor. Estamos juntos nessa defesa desse sistema, que ele continue forte, né, atendendo 50 ou mais consumidores, porque cada consumidor que está na saúde suplementar alivia o SUS para quem precisa só do SUS. Então, a gente tem um site, www.saudesemfraude.com.br. Lá vai ter esse evento, lá tem um vídeo manifesto muito legal para quem achar interessante divulgar, porque fala dos tipos de fraude, uma cartilha, a primeira de 4, e essa primeira está voltada para fraude em reembolso, também com uma linguagem bem didática. Então, se vocês gostarem, divulguem. Nós vamos usar nossas redes sociais da Fena Saúde no Instagram, no LinkedIn, Facebook, YouTube, tudo para essa divulgação. Então, no mundo hoje, né, tão conectado, né, se você, consumidor, acredita nessa causa, acredita na importância da sua participação nesse processo de defesa da saúde, para que outros não enriqueçam às custas do seu bolso, do que você está pagando aí para manter o seu plano de saúde, participe, compartilhe, e no nosso site também tem um link para denúncia. Então, esses comportamentos que a gente tentou alertar aqui, na dúvida, denuncie, use também o saque da sua operadora, use os canais que você tem para não se deixar levar aí por comportamentos fraudulentos, antiéticos, que prejudica a todos. Muito, muito obrigada pela participação. Muito obrigada a todos. Eu estou colocando aqui nos comentários do YouTube o link que a Vera passou, para que fique de fácil acesso para vocês. Também colocaremos na matéria e... pode falar. Só uma coisa, eu vi que tem muita pergunta no chat. Isso. Então, a gente se compromete a organizar as respostas, tá? Nossa área técnica, a gente não vai deixar você que ficou esse tempo todo aqui nos assistindo sem resposta. Tá? Perfeito, perfeito. Agradeço muito. A Consumidor Moderno também está pegando esses temas para pautas, que é fundamental a gente, inclusive, ouvir o consumidor e todas as partes, né, envolvidas, porque tem muitas questões que surgem ali e que são fundamentais a gente também trabalhar. Então, a gente também se compromete a trabalhar esses temas. Agradeço muito vocês. Foi um grande aprendizado participar dessa live. E muito obrigada. Até a próxima.